Depois de Mr. Breno distorcendo fatos para fazer seus pontos terem sentido, e Craven the Raven, que generalizou uma comunidade inteira apenas por fatos que ele ouviu falar e não conferiu para saber se são verdade ou não, nós temos Sunshine Heart, que fez ambas as coisas em um shorts de apenas 1 minuto. E eu não queria fazer mais vídeos de resposta esse ano, gente. Eu realmente não queria. É dezembro, é melhor passar o Natal com a família, mas não dá. Esse shorts de 1 minuto foi tão, mas tão desonestamente intelectual, possui uma argumentação mal feita e coisas tiradas de contexto apenas para colaborar com o ponto principal que Sunshine Heart quer fazer no vídeo, que eu não pude ignorar. Eu tive que fazer um vídeo resposta. E eu não apenas vou usar as próprias fontes de Sunshine Heart contra ele, como também vou deixar todas as fontes da pesquisa que eu fiz na descrição, para que vocês possam ver que eu não estou mentindo. Mas sem mais enrolação, vamos começar. Entenda o caso da Muffins. No meu último post, que eu postei um corte do episódio O Melhor Presente de Todos, onde Muffins tem uma cena muito fofa. Nesse post eu recebi alguns comentários dizendo que na verdade o nome da Muffins é Derp, e que já é autoexplicativo o porquê esse nome não é oficial, pois o nome Derp é um apelido ofensivo criado pelos fãs, que é literalmente traduzido como retardado. Nesta parte do vídeo, Sunshine Heart usa a principal premissa que vai ser utilizada para toda a argumentação feita durante esse short, que Derp significa retardado, e por este motivo seria uma palavra ofensiva, quando Derp costumava ser usado para retardado, e hoje em dia a palavra é geralmente utilizada para bobo, estúpido, desajeitado e etc. Isso pode parecer pouca coisa, mas na verdade não é, porque Sunshine está cometendo a falácia etimológica. Uma falácia que consiste em o argumentador dizer que uma palavra é ou não errada baseado apenas em sua origem, ou seja, porque uma palavra costumava ter um significado pejorativo, que esse significado continuaria hoje em dia. Seria como dizer que criado mudo ou judiar continuariam sendo palavras preconceituosas apenas pelo significado que originalmente lhes foi dado, ignorando o fato que as palavras de qualquer língua evoluem, assim como seus significados. Então o que poderia ser considerado pejorativo no passado, não é hoje em dia. E isso é a mesma coisa que aconteceu com a palavra derp. Ela tem o significado antigo, que era retardado, mas o significado mudou com o tempo. E hoje em dia é mais utilizado para bobo do que para retardado. Muffins é a figurante mais popular de My Little Pony. Ela foi criada pela roteirista Amy Kenton Rogers, e que ela mesma foi a roteirista responsável pelo episódio O Último Rodeio, o episódio responsável pela apresentação da Muffins. O nome que seria utilizado seria Didzidu, que é traduzido como maluquinha, bobinha ou distraída, e é uma piada com o fato dela ser uma carteira, e você não espera que alguém distraída esteja entregando suas coisas. Mas como Hasbro é uma empresa de brinquedos que visa mais a visibilidade do produto, eles decidiram, sem consultar a roteirista, de alterar o nome da Ditsy, e alteraram para Derp, porque era o mais popular na época, e eles queriam agradar aos fãs. Após essa mudança, a própria roteirista se posicionou explicando o que aconteceu, porque ela ficou frustrada, porque ela tem um filho que também tem deficiência. Eu vou ler agora para vocês o que ela disse. Agora, imagine como saber disso apertou meu coração. Meu filho Soren é seriamente incapacitado. Nós não usamos a palavra retardado em nossa casa, porque ele realmente tornou-se um insulto ofensivo. Embora eu soubesse que era apenas uma minoria das pessoas que definem Derp dessa forma, ainda me chateou saber que eu tinha sido a roteirista que tinha colocado esse termo lá. Foi dolorosamente irônico, e conta contra o fato de que eu sou uma forte defensora dos deficientes. Objection! O que Hart colocou nessa parte do vídeo parece realmente ser um relato de uma escritora que se arrependeu de escrever o episódio. Mas será que realmente é? Será que realmente ela sentiu tanta pena por possuir um filho deficiente e ter colocado algo que pode ser preconceituoso no episódio? Bom, eu achei esse pronunciamento da escritora do episódio. E acreditem se quiserem, mas Sunshine Heart tirou de contexto apenas para fazer o ponto dele funcionar. Não acreditam em mim? Então eu vou ler o pronunciamento com vocês e colocar ele na descrição para caso queiram ler também.
Quando este episódio foi ao ar pela primeira vez, não ouvi, até depois de começar a receber e-mails me agradecendo ou me repreendendo pela interpretação de Derpy. Os e-mails raivosos realmente me assustaram, porque eu sabia que não tinha escrito uma cena que pudesse ser interpretada como insensível a pessoas com deficiência. Então, quando cheguei em casa, assisti ao episódio. Vi que a cena era mais curta do que escrevi, o que não me surpreendeu. Isso acontece o tempo todo. Ouvi a voz dela e era mais grave do que eu esperava. No entanto, não fiquei ofendida com nenhuma parte daquela cena de forma alguma. Mas recebi cerca de 10 e-mails dizendo quantas pessoas ficaram ofendidas. As pessoas me rotularam de capacitista, uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar, e disseram que eu estava sendo insensível aos deficientes ao chamar esta personagem de Derpy. Então fiz minha pesquisa sobre o significado de Derpy, e as primeiras coisas que surgiram foram embaraçoso e estranho, que é o que eu pensava. Mas então, quando fiz pesquisas mais aprofundadas, descobri que uma das definições é retardado. Agora, imagine como saber disso apertou meu coração. Meu filho Soren é seriamente incapacitado. Nós não usamos a palavra retardado em nossa casa, porque ela realmente se tornou um insulto ofensivo. E embora eu soubesse que era apenas uma minoria de pessoas que definem Derpy dessa forma, ainda me chateou saber que eu tinha sido a roteirista que tinha colocado esse termo lá. Foi dolorosamente irônico, e vai contra o fato que eu sou uma defensora dos deficientes. Também quero observar aqui que, embora eu tenha recebido 10 e-mails negativos, também recebi cerca de 200 positivos. Eu sabia que a maioria dos fãs não se ofendeu. Recebi e-mails de fãs com irmãos com deficiência e pais de crianças com deficiência, e fãs que tinham deficiência, e nenhum deles se ofendeu. No começo, tentei responder a todos esses e-mails, mas depois fiquei muito sobrecarregada. Ainda assim, quero agradecer a todos pelo apoio. Perceba que Sunshine tirou de contexto o que a roteirista disse, para fazer parecer que apenas tiveram pessoas reclamando da personagem, e não pessoas que são deficientes, ou pais ou irmãos de deficientes, que gostaram da representação da Derpy como uma personagem que seria uma analogia a pessoas com deficiência. Isso é de uma desonestidade intelectual gigantesca, que não pode ser ignorada. Mas atualmente, infelizmente, Derpy é o nome mais popular da Muffins, e com uma boa parte da comunidade BR ainda a nomeando assim, mesmo não sendo oficial. Provavelmente isso acontece porque não conhecem a origem do termo, que é americano. E também como é muito engraçado que teve comentários literalmente falando que na verdade isso é lacração. É incrível o que o Twitter pode fazer com a cabeça das pessoas. Eu vou dizer uma coisa que pode soar um pouco grosso, mas precisa ser dita. Especialmente para as pessoas mais progressistas. Nunca tente ficar mais ofendido do que uma pessoa que é de certo grupo, porque ao fazer isso, você está tirando a seriedade de alguém que realmente é daquele grupo dizer que não se sente ofendido por medo do que as outras pessoas possam pensar. Sunshine ignora, mas existem vários motivos para fãs deficientes, como já foi provado no próprio pronunciamento da roteirista, e existe um nome para personagens como a Derpy, e se chama Mexicanos Amam o Ligeirinho. Este é um tropo onde um personagem muito estereotipo de um certo tipo de público é muito amado por ele. Exemplos incluindo Ligeirinho dos Looney Tunes, que mesmo sendo um personagem estereotípico, é muito amado pelos mexicanos, porque ele possui uma personalidade forte, não larga suas raízes mexicanas e mostra muito da cultura mexicana em seus curtas. Ou a personagem Birdo, que mesmo sendo alvo de várias piadas sobre seu gênero e o fato de ela ser ou não trans em vários jogos do Mario, ainda é muito amada por várias pessoas transexuais, porque elas se identificam com a personagem, alguns dizendo que o fato dela não falar possa ser por ela simplesmente não se importar com o que outras pessoas pensem sobre ela. Existe muito que podemos falar sobre representação na mídia, sobre como uma representação que em uma época poderia ser considerada boa e hoje em dia não é, ou representações que são feitas hoje em dia apenas para dizer que tem representação, mas que tem personagens vazios. Eu mesmo tenho uma crítica com a Derpy, que é o fato que ela não aparece muito na série, e se aparecesse mais, poderia ser uma representação muito melhor para pessoas com deficiência, como eu. Sim, eu sou uma pessoa com deficiência, que não ficou ofendida com a Derpy. Mas eu só revelei isso agora porque isso não é importante para o meu argumento principal. Antes disso, eu quis explicar toda a lógica por trás do meu raciocínio e todos os erros que Sunshine cometeu em sua argumentação. Então, se eu puder passar uma mensagem com este vídeo, é a seguinte: sempre que for falar sobre alguma representação, seja qual for, tente ser honesto intelectualmente. Analise o porquê tal personagem pode ou não ser ofensivo, mas use de argumentação lógica. Não apenas diga: no passado tal coisa pode ser considerada ofensiva, então hoje em dia continua sendo ofensiva.
Se nós não fizermos uma análise lógica sobre isso, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum sobre representação em desenhos animados, séries ou filmes, ou seja lá o que for. Porque a única coisa que eu posso tirar de tudo isso é que se você só fala é certo ou é errado, é ruim ou é bom, e não faz uma análise, você só está sendo um fanático. E tenho dito. Oi pessoal, aqui é o Masterpiece, eu acabei de editar o vídeo, mas eu queria adicionar algo a mais nele, porque eu acho que é bom deixar bem claro algumas coisas. Primeiro é que eu considero o que Kind Heart fez como desonestamente intelectual, porque ele deixou bem claro qual seria a intenção da roteirista, sem colocar a parte positiva ou falar que ela agradeceu pessoas deficientes terem falado que se sentiam representados pela personagem, porque eu vou mostrar agora o trecho que ele colocou no short dele de novo. Eles decidiram, sem consultar a roteirista, de alterar o nome da Ditsy, e alteraram para Darp, porque era o mais popular na época, e eles queriam agradar aos fãs. Após essa mudança, a própria roteirista se posicionou explicando o que aconteceu, porque ela ficou frustrada, porque ela tem um filho que também tem deficiência. Eu vou ler agora para vocês o que ela disse. Agora, imaginem como saber disso apertou meu coração. Meu filho Soren é seriamente incapacitado. Nós não usamos a palavra retardado em nossa casa, porque ele realmente tornou-se um insulto ofensivo. Embora eu soubesse que era apenas uma minoria das pessoas que definem Darp dessa forma, ainda me chateou saber que eu tinha sido a roteirista que tinha colocado esse termo lá. Foi dolorosamente irônico. E conta contra o fato de que eu sou uma forte defensora dos deficientes. Ele colocou só essa parte e explicou como se fosse apenas o negativo. Agora, eu vou dar um benefício da dúvida reassistindo mais uma vez o short dele, porque é bem curto. Mas eu ainda acho que poderia ter sido colocado ao invés de colocar que era só algo negativo. Eu também quero deixar claro que eu não quero que ninguém vá lá atacar, porque nunca ataque alguém que eu fale nos meus vídeos de resposta, por favor. E que eu desejo o melhor pro canal dele, tá? É basicamente isso que eu tenho pra dizer.